Diga assim, Deus é bom. Deus é bom. Aleluia. Você é grato por esse ministério? Amém. Sou muito grato por esse ministério. Aleluia. E uma coisa que eu me lembro, uma das frases do pastor Bud, né? E ele sempre repetia nas conferências, nas reuniões de pastores, né? Não fale negativo. Era um dos temas principais de suas ministrações. E um texto que ele citava sempre nas aberturas dessas reuniões, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, né? Que todos falassem a mesma coisa e que não houvesse entre as escolas, né? Entre as igrejas, né? Entre as instituições do Ministério Verbo da Vida, que não haja divisão, porque uma coisa que ele era muito enfático, aquilo que era estabelecido, né? Aquilo que era visto como uma visão do ministério, deveria ser cumprido, deveria ser acompanhado por todos os membros que faz parte dessa visão. Amém, irmãos? E isso é segurança para nós. Né? Chegamos até aqui, fomos alcançados com essa palavra, e é interessante que quando você tem a oportunidade de ir em outras igrejas Verbo da Vida, a palavra que é ministrada lá é a mesma que é ministrada aqui. Se você for lá no Japão, a única diferença que você vai ver lá, né, de repente a questão cultural e a língua que você está ouvindo, mas a palavra é a mesma. Você está comigo, irmãos? É uma das ferramentas ou qualidades que a gente vê no Ministério Verbo da Vida. Eu costumo dizer que não é o maior ministério do mundo, né, o melhor ministério das igrejas, né, mas é um ministério que leva a sério, né, tem uma visão, tem um propósito, né, e a gente sabe das dificuldades, né, dos desafios que nós atravessamos, mas a gente está num bom lugar. Amém. E é muito bom quando a gente está no ministério, faz parte de uma visão, onde você vê uma coisa sendo estabelecida, as verdades são as mesmas. É muito complicado quando você vai num lugar, fala uma coisa, e você muda de região, fala tudo o contrário que você ouviu no primeiro momento. Aqui a gente fala a mesma coisa. E isso é muita segurança para a nossa vida. Amém, irmão? Você está feliz com isso? Aleluia. E o pastor Bud, aquilo que eu falei no início, né? Quando eu estava um pouquinho preocupado com relação ao café da manhã, e falar alguma coisa lá que poderia ser corrigido. Irmãos, não só nesses informais, mas toda vez que o pastor Bud via alguma coisa que feria a palavra, ele era rápido em corrigir. Eu me lembro numa ocasião, numa das conferências, que o pastor não foi muito feliz e falou alguma coisa lá, fora da palavra, e aí imediatamente ele levantou, né, alguma coisa relacionada a problema. Ele falou assim, ó, quem tem problema aqui, segura o seu problema e joga para trás, lembra disso? Né? Você que tem problema, pega o seu problema aqui e joga para trás. Aí o pessoal pegou, todo mundo, aquele alvoroço todo. Aí ele levantou, irmão, eu estou triste, irmão. Aí o pessoal assim, espantado, né? É porque eu não tenho problema, irmão. O meu problema eu já joguei fora há muito tempo. Né? Ele era muito rápido. E eu acho que é por aí, esse é o caminho. Amém, irmãos? E de vez em quando a gente vê isso acontecer, né, tanto na nossa igreja, né, como outras igrejas também. É muito comum, quando a gente recebe ministros de fora, né, e observar o que está sendo falado. E isso precisa ser uma postura, irmãos, de todos os crentes. Amém? Então, nós temos escolas, né, aqui você tem a oportunidade de ser ensinado. Aqui você é instruído a não aceitar qualquer coisa, não é verdade? Não é para você ser juiz aqui, não é para você maltratar as pessoas, ser um árbitro aqui para chegar a ficar apontando. Mas, irmãos, o principal aqui é a palavra que nós pregamos. Então, sabendo que ela é o poder de Deus para mudar nossas vidas, então a gente não fica tão confortável em aceitar qualquer coisa. Então, realmente é essa verdade que nós ensinamos. A palavra acima de tudo, a palavra como primazia. Então, eu não vou aceitar qualquer coisa. Amém, irmãos? Então, o ouvido mais crítico, né, é o seu. Então, quando você
ouve uma palavra e mexe com você um pouquinho, você fica desconfortável, né, e toma uma reação, você precisa também ter o mesmo desconforto quando você começa a abrir a boca para falar besteira. Amém, irmãos? Porque ficar só naquela posição de apontar, está fora da palavra. Mas quando eu saio daqui, né, e tenho a oportunidade de eu ser mesmo o próprio ministro e abro a boca para falar negativo, irmãos, eu estou totalmente fora. Então, é essa posição que nós somos ensinados. Porque não só apenas na posição de ouvir e a gente se posicionar rapidamente quando alguma coisa é falada fora da palavra. Mas eu preciso também ter o cuidado com aquilo que eu falo. Com aquilo que você fala. Amém? Porque aquilo que eu disser, isso pode virar contra a minha própria vida. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Né? Então, o Ministério Verbo da Vida é um ministério que prega a palavra da fé e ensina exatamente com a forma com que você fala. Irmãos, eu preciso me encher da palavra. Quanto mais cheio da palavra, quando abrir a minha boca, precisa sair a palavra. Você está comigo, irmãos? Então, corrigir na hora é uma cultura, né? Eu entendo até como uma forma de livramento. Quando eu sou corrigido numa palavra que está totalmente fora daquilo que está nas Escrituras, eu enxergo isso como um livramento. Porque sabendo que aquilo que eu disser pode criar problema para mim, eu tenho que ser rápido das minhas posições. Você está comigo? Não é para você ficar chateado, não é para você chegar para o teu irmão e falar assim, rapaz, tu é metido, só porque falei isso. E o pastor Bud, ele não tem esse negócio de, isso aí é só uma força de expressão, isso é só um termo popular, né? Até você usar aquele dito, né? Estou morrendo de fome. Ele corrigia você na hora. E eu lembro que ele falava assim, tem irmãos que abrem a boca e falam assim, eu estou morrendo de fome, morrendo de sede. Ele corrigia. Que é isso, irmão? Você está morrendo? Você está falando negativo? Você não está morrendo, você está vivo. Mas é um termo popular, é só para expressar que eu estou com fome. Então fale, irmão, que você está com fome, mas não fale que você está morrendo. E parece besteira essas coisas. Mas sabe o que eu entendo, irmãos? Que quando você tem um cuidado, eu creio que isso aí é um cuidado, de você prestar atenção naquilo que você fala, mesmo que seja uma situação de expressão, mas só o cuidado em abrir a sua boca vai livrar você de muita coisa. Porque, irmãos, uma palavra negativa, faladas repetidamente, ela pode criar algum problema, principalmente a sua convicção. Porque aquilo que você vai repetir várias vezes, vai chegar um tempo que aquilo vai se tornar convicção para você. E aí, toda vez que você ouvir uma palavra contrária, aquilo que você falou negativo, você vai ter dificuldade de aceitar, de receber essa palavra. Não fique apenas naquela situação assim, será que vai acontecer? Será que é verdade? Falar essas coisas, vai acontecer, será, irmãos? Mas não foque apenas na situação de acontecer ou não acontecer, mas precisamente no seu coração, porque aquilo que você fala vai direto para o seu coração. Você está comigo? Então, eu não vou abrir a minha boca para falar qualquer coisa. Eu não vou abrir a minha boca para falar incredulidade. Porque quando nós declaramos a palavra, né, quando a gente está orando por alguém, a gente declara cura para a vida das pessoas, libertação. Irmãos, a fé ela pode funcionar também ao contrário. Porque você não sabe a que ponto, a que estação a pessoa está, se aquelas palavras negativas, se aquelas incredulidades já gerou uma convicção para ela. A gente não sabe. Então, é um tipo de comportamento, de postura, que eu não vou brincar. A morte e a vida está no poder da língua. Então, algumas pessoas pensam que é exagero, né? Algumas pessoas até vão no YouTube lá, bota lá Verbo da Vida, e algumas pessoas sem informações falam que é uma seita, fala a palavra de positivismo, não sei mais o quê. Irmãos, a palavra da fé que nós pregamos, né, aquilo que nós ensinamos, está na Bíblia. Não é técnica oriental lá de positivismo, né,
de falar igual papagaio para as coisas acontecer. Nós estamos falando exatamente o que a palavra diz ao nosso respeito. Porque é o que nós confessamos aqui, é o que nós citamos aqui nos centros de treinamento que tem na nossa instituição. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Então, irmãos, eu vou ficar com a palavra. Se alguém chegar para mim e disser assim, essas coisas não funcionam, chegou tarde demais. Porque chegamos até aqui. E aí eu quero até ler um texto com você. Eu vou ler aqui pela NVI, tá? Números capítulo 14, versículo 27. Olha só que interessante. Números 14, 27. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Isso dizendo ao Senhor, ao povo de Israel. Olha só o que diz aqui a segunda parte do texto. Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Ou seja, Deus, ele ouve o que nós falamos. Não se esqueça que aquilo que nós falamos não é só necessariamente coisas boas. As reclamações, Deus, ele ouve. Então, murmuração, reclamação, é incredulidade. É uma ofensa para o Senhor. Ele fala aqui, né? Vou repetir. Até quando esta comunidade ímpia se queixará contra mim? Você conhece a história, né? Quando o povo de Deus lá com um projeto com Israel, né? Foi, inclusive, para o deserto. E houve muita reclamação, muita murmuração. Isso é uma ofensa para o Senhor. Então, para a nossa vida, no tempo da igreja, né? Nessa dispensação da graça, essas verdades também, irmãos, elas existem. Em que abrir a nossa boca para reclamar é como se dissesse assim, Senhor, você não está sendo suficiente para a minha vida. Você está comigo? Então, o que eu disser não vai ficar assim por ficar, não. Ele está te ouvindo. Porque eu estou passando por uma situação, estou passando por uma crise. O pastor Band até falava assim, se você não tem força para falar a palavra, pelo menos fica a boca fechada. Então não fala nada, irmão. Ai, que vida, ai, que chato. Ai, que inferno. Ai, que dia horrível. Levantei com o pé esquerdo, direito, sei lá. Você está comigo? Ai, essa semana, vai ser horrível hoje. Você está dizendo. Alô? Não tem nada aqui. Não tem nada aqui na geladeira, não tem comida. Essa comida, é isso que eu vou comer? Só tem isso? Tem culto hoje? Diga para o seu irmão assim, não fale negativo. Adquira, tá? Aleluia. Provérbios capítulo 18, versículos 20 e 21. Projeta aqui para mim. A NVI. Olha só que interessante aqui, ó. Tá filmando não, né? Pode apagar, Rebeca, essas luzes aqui do canhão? Pode? Apaga os canhõezinhos ali para mim, só para eu enxergar aqui. Provérbios capítulo 18, 20 e 21. Tá tudo bem aí? Algum problema aí? Me ajuda aí. Eu vou ler aqui então, vamos lá. Do fruto da boca de cada um. Do fruto da boca
Essa aqui é a NVI? Bota a NVI, por favor. Me ajuda aí, Flávia. Cadê a Flávia? Tá aí a Flávia? Me ajuda aí, minha jovem, por favor. Computador é novo, computador perturbado. Isso, não é o computador mais não. Vocês me amam ainda? Do fruto da boca, palavra. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Continua. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Eu vou repetir. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. É sério ou não é o que nós falamos? Pastor Bud estava certo em dizer que falar negativo é incredulidade. Estava certíssimo em dizer que falar negativo é um problema. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão. Vamos lá, gente, vamos lá. Abra a língua, usa a língua aí. Fala, pelo menos. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. Eu sou o que eu falei ontem. A minha vida é hoje o que eu tenho falado lá atrás. Você é hoje o que você tem falado lá atrás. Então, se você era daquele que vinha só no negativo, o tempo todo, chegou aqui, pastor, minha vida está assim. Vamos começar a fazer diferente a partir de então? Parar de ficar reclamando? Parar de ficar falando palavrão? Parar de falar mal dos outros? Vou aproveitar logo esse dia. Parar de falar mal do pastor? Da esposa do pastor? Do ministério? Igual o pastor, você está ouvindo, meu irmão? Vocês estão quietos? Aí quando você vê aqui o texto, você fala assim, rapaz, não tem meio termo. A fé, ela funciona assim. Você tem hoje o que disse no passado. Se você só vive reclamando, irmãos, não precisa nem você esperar chegar alguma coisa, não, você já começa já a presenciar alguns resultados. Sim ou não, pessoal? Estou falando besteira? Então, se eu entendo que a vida e a morte está no poder da língua, então eu tenho que usar isso com sabedoria. Eu não tenho que abrir a minha boca para falar besteira. Ah, pastor, o senhor não sabe do que eu estou passando, dos problemas que eu estou enfrentando. Irmãos, eu também passo por problemas. E eu preciso me policiar. Porque a palavra, ela me ensina aqui que isso faz parte da minha vida. Então, é um princípio tão simples que se eu não levar a sério, isso pode causar um problema terrível na minha vida. É como se eu abrisse portas quando eu falo. Porque aquilo que eu disser relacionado à palavra, está tudo certo, eu sei que vai acontecer. Olha só como a situação é grave. Em linha com aquilo que nós lemos, morte ou vida. Porque se eu falo vida e eu creio que vai acontecer, pela palavra, o que eu disser também o contrário, o negativo, também vai acontecer. Agora, o mais grave é que eu posso ser o primeiro a ser alcançado com isso.
Porque o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Amém, irmão? Você está comigo? Não adianta nada você sentar aqui, ouvir aquelas palavras que vai curar você, ok? E você sair desse lugar, aonde você estiver, você ministrar para si mesmo palavra negativa, ou contrariando tudo aquilo que você ouviu aqui. Você está comigo, irmãos? Como é bom a gente praticar essas coisas. Está na semana de culto, está numa segunda-feira, né? Começa a declarar, quinta-feira vai ser uma bênção. Quinta-feira eu vou receber uma palavra, a minha vida não será mais a mesma. Está chegando domingo, tem uma programação do departamento feminino, vai ser uma bênção, eu vou receber uma palavra que vai curar, que vai mudar a minha vida não será mais a mesma. Começa a declarar. Eu creio, irmãos, que essas expectativas brotando no coração, tendo esse comportamento alinhado à palavra, irmãos, muita coisa vai acontecer. Aleluia. Você está comigo, irmãos? Pastor Bud, né, nas suas ministrações, ele citava muito Marcos capítulo 11, para falar exatamente, irmãos, desses temas que em todo o seu ministério ele pregava, ensinava. E eu me lembro que ele até falava assim, eu vou ler aquele versículo, quem sabe, todo mundo repetia. Porque o Senhor fala só esse versículo, ensina só essas coisas. Quando você passar a obedecer a palavra, a gente muda. Você está obedecendo a palavra, irmão? É todo mundo quieto, senhor. Então, vai ouvir hoje. Abra a sua Bíblia, irmão. Ouvindo sempre as mesmas coisas. Aí quer o espetaculoso, quer ver anjo voando nesse lugar, no meio do povo, em cima do altar, no meio, né, da igreja e toda... Não, irmãos. Vamos pegar o básico aqui, assim, vamos começar pelo arroz, feijão e ovo e salada, onde vai dar sustância. Em vez de você ficar procurando lá no YouTube, os pregadores que vai fazer você ficar arrepiado. Irmãos, vem aqui para o básico aqui. Olha para um princípio onde te gerou, onde você chegou. E faça uma autoconferência, se você está ainda alinhado a esse princípio. E a gente sabe, nós sabemos muito bem, né? Que de vez em quando, no meio da pressão, um descuido, falamos alguma coisa e aqui dentro grita. Isso precisa acontecer. Ou alguém chegar a corrigir, não é para você ficar com raiva dele. Se o irmão chegar e falar para você, irmão, está falando negativo, não fica com raiva dele, não. Diga para o seu irmão, meu coração, diga para o seu irmão aí, é ensinável. Se você maltratou o seu irmão que falou negativo, já pede perdão agora. Já aproveita. Meu irmão, me perdoa que você me corrigiu, que eu falei negativo e eu te dei uma bronca. Você está certo. A gente precisa ser humilde, a ponto de reconhecer. Humildade é importante nessas horas. Reconhecer. Ô, irmão, tu falou negativo, é verdade, dei mole. Não que bate na boca, né? Sim, pra que isso? Tem que dar um porrejo na cabeça, né? Então vamos lá para Números. Vamos? Olha só que interessante aqui. Marcos. Números já lemos. Marcos capítulo 11. Vamos ler aqui a partir do versículo 12. Diz assim, ó. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira,
nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram. Versículo 20. E eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro lembrando-se, versículo 21, e Pedro lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Versículo 22, e Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Tem versão que diz assim, tende fé do tipo de Deus. Outra versão, tende a fé de Deus. Uma pergunta que eu faço aqui, será que Deus estava zangado, aborrecido, e ele chegou lá e amaldiçoou? Irmãos, eu creio que essa passagem aqui, irmãos, eu creio que Jesus ele teve a oportunidade de ensinar a fé aos discípulos. Você está comigo? Então, a primeira lição que eu aprendo aqui, né, você vê pelo texto aqui que ele teve fome e foi até a figueira para se alimentar. E chegou lá, viu, observou, não estava na estação apropriada, né, não tinha fruto. E aí ele deferiu uma palavra de maldição, né? E aquela figueira, ela secou, desde da raiz até as folhas. E aí, no final, né? Você vê que toda a história aqui, os discípulos observaram, e Pedro, no dia seguinte, ele observou que aquilo que ele dissera no dia anterior se cumpriu. E aí, o próprio Jesus, ele respondeu, tende fé de Deus, do tipo de Deus. O que tem a ver, né? Ele falar a respeito de um acontecimento e ele falar exatamente sobre essa fé. Ele está mostrando aqui, irmãos, que a fé, ela funciona. Tanto para aquilo que eu disser que é bom, como para o mal também. Só que o foco aqui não é para o mal, é para o bem. Olha só o versículo 23. Eu vou ler aqui esse versículo aqui, na revista atualizada. Porque em verdade vos afirmo, isso Jesus dizendo, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, e eu me lembro que o pastor Bud, quando ele leu esse versículo aqui, ele até citou, será que Deus está com raiva, está chateado? Ele é meio engraçado, né? Disser para o monte se deslocar, é meio engraçado. E aí ele continua lendo aqui, né? Se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Ele perguntou, Senhor, mas o que é isso? Um homem comum vai olhar para o monte e vai falar assim, ó, sai daqui e vai para o outro lado? Ele achou engraçado isso. Aí o Espírito comunicou algo no coração dele, lê de novo. Aí ele leu, e o Espírito perguntou, e aí, entendeu? Não, não entendi nada. Lê de novo. Ele foi lendo, e aí o Senhor perguntou para ele, quem é esse alguém? Aí ele parou e falou assim, vixe, esse alguém sou eu. Esse alguém sou eu. Então eu posso fazer isso. Esse alguém é você. Então Deus, ele quer agir, precisa de alguém falar. Precisa de alguém dizer. Agora entenda que não é para você ir lá para a Serra do Mendanha e dizer assim, ó, Serra do Mendanha, sai daqui, vai lá para Nova Iguaçu. Não, não é assim. Apesar que está uma parte de Nova Iguaçu. Vai lá para a Seropédica. Não é nesse contexto. É uma ilustração que Deus está fazendo aqui. Falando exatamente que esse monte pode ser as suas circunstâncias. Pode ser o seu problema. Pode ser as suas enfermidades. Mas você precisa dizer. Porque, irmãos, não vai acontecer no automático. A gente precisa aprender isso. No ambiente onde nós estamos,
onde existe a unção, onde a palavra ela é pregada, eu preciso declarar o que eu estou ouvindo. Eu preciso crer com o coração e confessar com a boca. Amém, irmãos? Deus, ele quer manifestar o seu poder, mas precisa de alguém. Tem alguém aqui? Vamos ajudar os nossos irmãos? Diga assim, meu irmão, você é alguém. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a essa circunstância, a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. E não duvidar no seu coração. Pastor, por que não está acontecendo? A dúvida no coração. Porque não é apenas citar como papagaio, precisa crer com o coração e confessar com a boca. Crer com o coração e confessar com a boca. Mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Irmãos, está na palavra. Deus, ele se move por fé, irmãos. Não é por coitadismo. É por fé. Então fale. Está vendo um monte ali. Qual o tamanho do monte que está diante de ti, irmãos? Não importa. Fale. Problema, sai da minha vida. Se precipite no mar. Enfermidade, sai em nome de Jesus. E aí você sabe muito bem como funciona isso. Agora, por que isso não está acontecendo com os crentes? Em vez de abrir a boca e mandar aquele problema, aquele monte, sair dali, abre a boca para reclamar. Não dá, não tem jeito, eu não consigo, eu não posso, está difícil, está ruim, ó vida, ó céus, quem poderá me ajudar? Você está comigo? Diga assim, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Olha só o versículo 24, não parou por aí não. Portanto, eu lhes digo 2 pontos. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam. E assim lhes sucederá. Vou repetir. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Como é que funciona isso? Você vai pedir ao Senhor, você vai declarar. Tome posse. Traga existência. Qual o comportamento da pessoa que já recebeu aquilo que disse? Agradecer ao Senhor. Amém, irmãos? Eu vou repetir, talvez você não tenha entendido. Você orou, crê que você orou, você creu que já recebeu. Quando alguém te der alguma coisa, um presente, a segunda comunicação, palavra que vai sair da sua boca, muito obrigado. Sim ou não, pessoal? Se você creu que já recebeu aquela bênção, se você creu que já recebeu aquela vitória, o que precisa sair da sua boca? Gratidão. Senhor, muito... pastor, mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo nada, pastor. Eu estou sentindo ainda. Credes que já recebeste. Crede que já recebeste. Crede que já recebeste. Levanta sua mão. Crede que já recebeste. Crede que já recebeste. Oh, aleluia! Meu Deus do céu. Irmãos, precisa acontecer mais festa com você, sabia? Você só quer fazer festa quando recebeu. Ah, chegou a bênção. Você precisa festejar antes de receber. Amém, irmãos? Eu me lembro que um dos ministros um dia recebeu uma bênção lá e todo mundo festejando, e ele assim quieto, parado assim, olhando. O pessoal, correndo. Pastor, você não está festejando? Não, já festejei antes.
Aleluia! Irmãos, isso é fé. Pastor, que coisa esquisita, é isso mesmo. Bem-vindo ao time. É a palavra da fé que pregamos. Você está comigo? É a palavra da fé que pregamos. Crede que recebeste. Crede que recebestes. Amém, irmãos? E assim lhe sucederá. Deus, ele está em todo lugar, irmãos. Só vai acontecer se você disser. Amém? Onde você estiver, Deus está com você ali. O poder só vai se manifestar, né? Aquilo que você almeja só vai acontecer quando você abrir a sua boca e disser. Amém? Pare de reclamar e fale a palavra. Amém. Vamos aproveitar que você está aqui, não dá para o teu irmão brigar com você, quando corrigir. Diga assim, meu irmão, fale a palavra e pare de reclamar. Não fale negativo. É ruim, misericórdia. Eu não consigo, não dá, tá difícil. Eu moro em Guaratiba. Meu dinheiro é pouco. Meu Deus do céu. Irmãos, eu tive que aprender isso, na marra. Porque eu não tinha nem tempo para ser incrédulo. Não dava para ser incrédulo, irmãos. Eu falei, rapaz, ou a gente desiste ou crê. Você está comigo? E eu sei que para algumas pessoas é um desconforto. Quando você está diante de um problema, de uma circunstância, você quer uma palavra mágica, sei lá, uma varinha mágica, uma mão poderosa para botar a mão na cabeça e as coisas acontecerem. E aí quando você ouve uma palavra assim, irmão, continua declarando a palavra. Quem já ouviu isso? Levanta a mão, quem já ouviu? Olha lá, muita gente, né? Irmão, continua confessando. Aí você, já estou cansado disso. De vez em quando você vê irmãos falando isso. Confessar para confessar. Para confessar não está acontecendo nada. É por isso que não está acontecendo. Porque sai da sua boca, mas não do coração. O que a palavra ensina? Na sua boca e no seu coração. Não, pastor, eu entendi. A boca sai, mas aqui não tem nada. O que eu faço? Palavra. Leia a palavra. Medite na palavra. Desligue um pouco a internet, Netflix, TikTok, sei lá. Sai um pouco disso. Para de cantar incredulidade. Cante a palavra. Talvez o que esteja faltando para você é cantar alguns louvores. Você está ouvindo muita música do mundo. Teu coração só está assim, ó, recebendo sua bomba, assim, ó. Aí na hora de cantar a vitória, vamos lá, vamos cantar a vitória lá. Você recebeu a bênção, vamos cantar. Bota no YouTube. Por que não sai nada da minha boca? O teu coração não tem nada, irmão. Está faltando palavra. Tem lá, só tem isso aqui, né? Vamos ler aqui, ó. Você vai apanhar muito. Você nunca estará só. Um livreto aqui ele fala assim, ó, irmão, não abra sua boca. Eu me sinto tão só. Tem crente que fala aqui isso. Me sinto tão sozinho, eu estou tão sozinho. Eu estou tão vazio. O diabo tá assim. Deixa eu te alegrar, você não está sozinho, eu estou com você. O diabo. Né? O diabo. Não, eu estou com você, estamos juntos. Você tem razão. Ha. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força.
Tem gente precisando rir. Tem um texto lá, o sorriso enformosia o rosto, lá em Provérbios, não é isso? Tem gente aqui na igreja precisando rir. Tá com a tromba esquisita. O mover aqui tá assim, ó. Aí tem gente que não ri, tá assim, ó, fazendo força para rir. O Happy Day. O Happy Day, o dia feliz. Não, você tem que esperar acontecer um fogo, um mover para começar. Não, irmão. Ah, pastor, não tenho vontade de rir. Irmão, começa a rir. No espírito, começa a rir. Ah, pastor, não tenho vontade de rir. Irmão, fé é assim. Começa a rir. O diabo vai ficar chateado com você. Tá rindo de quê? Você sabe por quê? Não... Mas você sabe. Ô Happy Day. Ô dia feliz. Receba a sua cura. Começa a declarar só, eu não estou sentindo nada, eu fui lá, já fui 10 vezes na frente, até agora nada. É por isso que você não recebe a tua cura. Você está comigo? Amém. Ah, não sei. Irmãos, recebe a cura em nome de Jesus. Aí tu, aquela igreja lá, esquisita, né? O pessoal fica falando assim, ó. Cita assim, eu sou sarado, tô cheio de dor aqui, ó. Pessoal, aqui não é coisa para enganar você, não, é a palavra. Porque eu vou citar aquilo que a palavra diz a meu respeito. Não é circunstâncias. Não é o sintoma que vai negar a palavra. Deus, ele mente. Pelas suas pisaduras, fostes. Diga assim, eu sou sarado em nome de Jesus. Agora a fé não nega as circunstâncias. Está lá, a dor existe. A circunstância está lá. Não posso falar, senão eu estou sentindo um negócio aqui, eu não vou falar para ninguém, senão o pessoal vai ver que eu não estou crendo. Não é isso, irmãos. Alô? Não posso falar, eu tomei um remedinho aqui, ó. Se eu falar aqui, eu tomei um remedinho, o pessoal vai falar mal de mim. Não é. Você pode tomar o seu remédio. Mas a gente não pode, irmãos, parar de citar essas verdades, irmãos, que nós temos pregado aqui. Porque citar que eu sou sarado quando estou bem, não estou sentindo dor nenhuma, é muito fácil. Abrir a boca e declarar quando os sintomas estão ali, perturbando você, e você disser, pelas pisaduras de Jesus, eu sou sarado. Irmãos, é assim que funciona. Você está dizendo para o monte, eu sou sarado. Porque a enfermidade pode ser um monte. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você está comigo? Amém. Se você continuar lendo o texto lá, em Marcos capítulo 11, aí lá a partir do 25, ele começa a falar de perdão. Se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vá lá e perdoa. Porque é importante você perdoar. Você está comigo? Tem enfermidade que só vai sair depois que você liberar alguém, perdoar alguém. Porque a falta de perdão pode trazer enfermidade para o seu corpo. Você está comigo? Princípios, irmãos, que eu preciso observar. Você está comigo? Aleluia! Eu vou repetir aqui o 24. Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Amém, irmãos? Amém. Aleluia! A boca fala o que está cheio o coração. A boca fala o que está cheio o coração. Se encha da palavra, meu irmão. Amém. Se encha da palavra.
Vai lá na nossa plataforma, lá no YouTube, lá, dezenas de ministrações, se encha da palavra. O site do Ministério Verbo da Vida, se enche da palavra. Você que fez o Rema já há bastante tempo, precisa de uma reciclagem lá. Você que tem Alumni, tem acesso lá a várias ministrações, aula completa, você pode até escolher professor, para você ter uma ideia. Até a região você pode escolher e assistir uma ministração. Se tem uma área que você está tendo dificuldade, vai lá na plataforma lá do Verbo da Vida, lá na Alumni. Vai lá no assunto que você está tendo dificuldade. Assista tudo de novo. Amém, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Então não vamos esperar acontecer o pior. Porque você sabe como está. Renovar a mente com a palavra é importante justamente por causa disso. Quando você perceber que está pensando muita besteira, falando muita besteira, irmãos, precisa renovar a mente com a palavra. Se o seu comportamento mudou hoje, tem alguma coisa errada, não espera um vaso vir revelar para você, não. Você já é o vaso de você mesmo. Eu preciso mudar. Estou falando muita besteira, estou faltando muitos cultos, estou brigando muito na igreja, estou brigando muito em casa, não falava palavrão, estou falando mais palavrão. Estou muito desanimado, toda semana desanimado, toda semana cansado. Faz tudo, trabalha e tudo, mas quando vai para a igreja, eu estou cansada, eu estou cansado. Cuidado com esse cansaço. Aí na hora que apareceu um monte... Pastor, ora por mim, tem um monte. Aí eu vou olhar assim, meu irmão. Fala você para o monte. Amém, irmãos? Você está comigo? Olha só que interessante, Provérbios 23, 12. Provérbios 23, 12. Dá para colocar aqui, por favor? 23, 12. Aleluia! Glória a Deus. Provérbios 23, 12. Foi? Olha só. Olha para cá, todo mundo, olha para cá, olha para cá. Aplique o seu coração ao ensino. Aplique o seu coração ao ensino. Ah, não tem nada no coração. Aplique o seu coração ao ensino. Aqui tem ensino da palavra, sim ou não? Você tem vindo às quintas-feiras, sim ou não? Não mente. Você vai falar negativo. E os seus... Obrigado, Sandra. E os seus... as de conhecimento. Em vez de ficar dormindo na igreja, em vez de ficar no zap enquanto a administração está pregando, fica atento aqui, ó. Porque vai entrar aqui e vai para o coração. Bora, fala aí. Vocês estão entendendo? Amém. Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Coloca esse também, por favor. Coloca esse. Aleluia. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei,
por isso reclamei. Eu criei, por isso falei. Também nós. E por isso também falamos. É importante ou não é o que nós falamos, irmãos? Você está comigo? Então começa por aí, porque a gente quer achar qual é a causa disso tudo. Irmãos, começa a observar aquilo que você fala. Pastor Bud, ele dizia uma coisa assim, é por isso que eu fiquei com medo dele na época, né? Ele consegue em 5 minutos descobrir como é que está a fé do pastor, conversando com ele. Em 5 minutinhos ele consegue perceber como está a fé do pastor. 5 minutos conversando com o pastor. Eu sei como está a fé dele. É por isso que no café eu fiquei quietinho, senhor. 1 minuto não dá tempo. 2, né? Tô brincando, irmão. Você está comigo? Às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. A Kátia aqui sabe disso. Ela vai me corrigir. Às vezes, no gabinete de atendimento, a gente deixa a pessoa falar. Não é? Revelei, né? Não é para falar, né? Ah, já era. Fala, irmã. Aí a pessoa fala, eu já sei como é que está a fé da pessoa. Às vezes eu vou lá na livraria, eu pego um livro, lê esse livro aqui, irmão. Tá rindo porque já... Rebeca fica para morrer, que eu vi o cara sumindo na biblioteca, assumindo que eu... Lê isso aqui e me dá o retorno. Aí a pergunta é, você leu? Por causa da Ah, é? E quer que o monte se precipite no mar. Não vai, irmão. Aí fica com raiva do pastor, raiva da igreja, do ministério, muda de igreja, vai para pedra, vai para... Quem está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você me ama ainda? Amém. Lê, irmão. Eu só conjecturando, tá, vozinho? Daqui a pouco o pastor me deu, não dei nada, não. Leia esse livro. Depois que eu revelei esse mistério agora, revelado, você já sabe, se o pastor me deu para ler isso aqui, é porque é para eu... É porque eu tenho problema... Ah, agora eu entendi, agora... Eu vou parar agora desse negócio de dar agora. Vou mandar comprar mesmo. Rebeca, procura a Rebeca, vai lá e encomenda esse livro. Amém, irmãos? Queridos, é nessa simplicidade mesmo. Lamento em dizer isso para você. É nessa simplicidade que nós ensinamos. Espera uma coisa forte, um vaso. Não, irmãos, às vezes é uma palavra. É uma instrução, é dar ouvido à sabedoria. É mensurar você mesmo, não os outros, o que você está falando. Porque, irmãos, é inadmissível funcionar para a maioria e você não. Então o problema não está na palavra. Deus mente, irmãos. Quem disser, se você estiver nele, a palavra estiver em você, pedireis o que quiser e vos será feito. A palavra em você. E olha que é interessante, a palavra em você não vai falar besteira, porque se a palavra está em você, você vai pedir aquilo que está em linha com a palavra. Por que algumas coisas às vezes não acontecem? Às vezes determinado até crer para aquilo ali, porque não está em linha com a palavra. E eu vejo até como livramento. Mas tome cuidado que as muitas repetições, aquilo pode gerar convicção, isso pode acontecer na tua vida, mas não tem nada a ver com Deus. Você está comigo, irmãos? Quantos aqui foram edificados nessa manhã? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa ministração que eu acabei de fazer aqui agora,
Pastor Bud, ele ministrou no dia 6 de novembro, véspera da sua morte, 6 de novembro de 2013. 6 de novembro de 2013, véspera da sua morte, ele ministrou essa mensagem que eu acabei de ministrar para vocês aqui. Véspera da sua morte e véspera do meu aniversário. Pastor Bud foi com o Senhor. Então, na véspera da sua morte, ele trouxe essa mensagem da fé, essa palavra da fé, que a gente ouviu aqui agora e ouve em várias igrejas Verbo da Vida, todas as igrejas Verbo da Vida, melhor dizendo. É essa palavra da fé que nós pregamos. Você está comigo, irmãos? Eu aconselho você, se você quer se inspirar mais, né, conhecer mais a vida do pastor Bud. Foi lançado há uns anos atrás, pela nossa editora, a biografia do pastor Bud. Eu acho que nós não temos na livraria, né? Mas você pode encomendar. Tem falta? Né? Porque nesse período agora, foi uma correria, todo mundo encomendando, a gente queria colocar um aqui, mas está em falta. Mas você já pode procurar a Rebeca e encomendar a biografia do pastor Bud. Irmãos, tudo que ele passou... Alguém já leu a biografia do pastor Bud? Poucas pessoas, né? Eu aconselho você a ler a biografia do pastor Bud. E é inspirador, irmãos. Ver o que ele passou, né? Primeiramente foi em São Paulo, depois de São Paulo foi ao Nordeste de Kombi, abriu igrejas, passou por desafios. E tanto é que a visão do Verbo da Vida hoje em relação aos missionários foi exatamente para evitar que os missionários passem até aquilo que o pastor Bud passou. Né? Aqui tem todo um cuidado, cobertura das igrejas, né? A gente separa, né, as igrejas Verbo da Vida no dia do Verbo da Vida de Missões. A oferta vai lá para a agência ou secretaria? Agência, né? Agência de missões lá no ministério, e eles têm a responsabilidade de enviar essas ofertas das igrejas para esses missionários que estão em campo. Então, o desejo do pastor Bud é exatamente que os missionários hoje, que saiu para as nações para levar essa palavra, não vivessem o que ele viveu quando chegou aqui no Brasil. Então, irmãos, é uma seriedade tudo isso. Então, uma forma de nós honrarmos ao Senhor, a vida do pastor Bud, né, que já está com o Senhor, a vida da Mama Jane, é abraçarmos essa visão. Não é somente botar a camisa aqui e festejar, mas principalmente, a parte principal aqui desse evento são as nossas ofertas. Né? A gente poderia muito bem aqui fazer o evento, não ter nenhuma fundamentação aqui, nenhum enfeite, mas pegar firme na questão da oferta, porque isso aí é o foco. E trazer e lembrar os princípios, né, que nos trouxe até aqui. Né? Falar exatamente desses homens, né, a vida do pastor Bud, a vida da Mama Jane, né, desses primeiros missionários que não mediram esforços para estar aqui e essa palavra ter nos alcançado. E somos gratos a Deus por isso. Você está comigo, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus?